Nossa leitura está, quem é que sabe aonde? Na palavra. No capítulo 23. Capítulo 23, vou dar outra chance. A 23 de quê? Ei, errou. Só porque o irmão cantou Salmo 23 aqui, o Senhor é meu pastor, o irmão Francisco já foi dar o tiro lá. Quem é que imagina? 23 de quê, Joel? Jó 23. Jó 23. Jó 23. Glória a Deus. Eu vou ler os 5 primeiros versos, mas depois você fica com a Bíblia aberta para nós continuarmos a leitura. Nós vamos ter um culto diferente, estamos tendo um culto diferente. O irmão Brana disse que os cultos que ele mais gostava eram os cultos informais. Não é aquela coisa metódica que você vai numa denominação e vira uma liturgia. Agora canta o coral. Agora canta a mocidade. Agora nós vamos ouvir o irmão fulano de tal. E agora é hora da oferta. Isto é uma liturgia. A gente não pode seguir essas coisas assim. Então, o culto é um momento em que Deus tem liberdade para dirigir. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Às vezes vemos aqui para pregar, sai oração. Às vezes a gente vem para orar e aí Deus manda orar. Não é uma oração para você, é para alguém. Então, de forma que o culto, quem dirige é o Senhor. E eu vou dizer para você que quem vai fazer este culto é você. Quer ver, Mateus? Vem cá. Não, mas eu vou ler primeiro os 5 versos, depois o Mateus vem. A gente vai ver quem que vai fazer esse culto hoje. Vamos ver aqui. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura. Vou reclamar a vida. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Pai, pedimos, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Irmão Mateus, vem cá. Vem cá também, irmão Ricardo, vocês dois, pai e filho. E hoje o culto aqui é diferente. Glória a Deus. Irmão Ricardo, irmão Mateus. É impressionante esses quadros. Vem cá, Jean, também, faça favor. Vem cá, pode subir vocês dois aqui. Cadê o microfone? O senhor está bom? Tudo bem? Tá bom. Eu fico impressionado. Vem cá, irmão Francisco. Eu fico impressionado. Fica ali, perto do seu filho ali. Como é que a gente pode lembrar do Jean desse tamanho no cangote do irmão Francisco? Hein? Eu carrego essas coisas muito vivas na memória. Né, irmã Maria José? Amontoado da caminhonete ali, meus filhos com Jean, Jéssica, irmão Francisco, irmã Maria José, que era meu diácono e eram os últimos a sair da igreja. Então, eu os levava em casa. E o Jean sempre ia dormindo. E na hora que descia, chorava. Vocês precisam de ver o Jean chorando, como é que é bonito. Viu? Eu tenho essas fotos na mente. Viu? Jean chora. Pai! O irmão Francisco botava ele no cangote aqui, assim. E saía com o Jean. E ia embora. Não é? E olha o tamanho que ficou. Olha o tamanho. Você lembra dessas imagens assim do Mateus também?
assim dele pequeno também, mas parece que ele cresceu e ficou maior do que você. E aí, como é que é essa história, hein? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tive pai. É por isso que eu estou chamando vocês aqui. E essa semana eu passei a semana meio encafuncado, sei lá, com esse assunto de relacionamento de pai com filho. Essa coisa que mexeu a minha cabeça a semana toda. E no primeiro momento eu fiquei meio frustrado, sabe? Fiquei meio para baixo, de pensar que eu nasci e nunca tive um homem para dizer, benção, pai. Nunca tive um homem para dizer, meu pai. Nunca tive um homem para olhar assim e dizer, meu herói. Sabe? Esse aí lutou e trabalhou por mim. E assim, é uma coisa que ficou vaga na minha vida, essa imagem, essa ausência do pai. E às vezes eu sinto muita falta disso. Às vezes eu paro assim e fico pensando, como é que seria a minha vida se eu tivesse tido um pai? Porque meu pai era muito habilidoso, muito inteligente, era um homem de negócios, sabe? Chegou a empresa de ônibus, fazenda, bons negócios na época, e ele era muito habilidoso. E muito carinhoso com a minha mãe, viu? Se vocês verem as cartas que ele escrevia para minha mãe, e como ele tratava a minha mãe, é da gente ficar impressionado. Ele tratava a casa de nosso ninho de amor. E a respeito dela, eram palavras muito dóceis, muito bonitas, que ela ainda tem essas cartas, ela tem pelo menos uma carta dessa que a gente guardou por muito tempo. Então, meu pai morreu, e a única lembrança que eu tenho, não dele, mas das últimas palavras que ele deixou para minha mãe, já baleado, dentro do carro, viajando para ser socorrido, as últimas palavras do meu pai foram estas. Disse, nós éramos 2 filhos. Ele disse, Nair, faça dos meus filhos homens. Eu quero que você faça deles homem. Quer dizer, ensine eles a ser gente, ser homem. Não quero eles moleque, eu quero homem. E as últimas palavras com relação a nós foi, e crie eles no Evangelho. Essas foram as recomendações finais, as palavras finais da vida do meu pai, referindo-se aos filhos que ele estava deixando. Com relação à vida pessoal dele, quando ele sentiu que ele ia morrer mesmo, que não ia resistir, ele fez uma oração muito bonita. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Perdoa os meus pecados. E fechou os olhos. Essas foram as palavras finais dele. Então, essa semana, eu passei a semana vendo, eu não sei se porque eu fui assistir um documentário chamado Mostra-nos o Pai. Então, ele falou muito sobre relacionamento de pai com filho, e até conta uma história bastante, assim, bastante intrigante, assim, de uma menina que tinha um namorado e se entregou para aquele namorado. E numa única vez que esteve com aquele namorado, ela se engravidou e a mãe descobriu. Então a mãe tirou ela dali, mandou embora. E o namorado nunca soube que ela tinha ficado grávida. Ela foi embora para outro estado. E nasceu a criança e a mãe entregou a criança para ser doada. E ela disse, eu não tinha nenhum preparo para cuidar de um filho com 16 anos. Então, entreguei o filho, e o filho foi adotado. E o menino cresceu e se tornou um jogador daquele futebol americano, que joga aquelas bolas com a mão, né?
ele se tornou um jogador e foi jogar num time famoso, e o técnico daquele time não tratava jogadores como jogadores, ele tratava como filhos. Ele disse: eu não quero estar aqui ensinando vocês a correr atrás da bola e correr atrás dessas 4 linhas, eu quero fazer vocês serem felizes. Qual é a função de um pai? Transformar filhos, fazer filhos ser felizes. Ele acaba não vivendo para si, ele trabalha, ele luta para poder dar para os filhos. Então ele dava tudo que tinha porque ele queria ver aqueles jogadores como seus filhos, os tratava como filho, e este jogador em particular, ele cuidou muito dele, desse rapaz que foi adotado. E o rapaz depois casou, foi uma história verídica, uma história real. E o rapaz casou, teve 4 filhos, e depois de casado, os filhos já grandes, ele resolve descobrir quem eram os pais biológicos dele. Ele sabia que ele tinha sido adotado. Então ele começa a ir atrás e buscar quem era seu pai, e descobriu quem era a mãe. Porque ele tinha a mãe adotiva, tinha o registro, e deu o registro de nascimento para ele. E no registro de nascimento tinha o nome da mãe, mas não tinha o nome do pai. Foi omitido o nome do pai. O pai nem sabia que tinha aquele filho. Então ela botou lá o nome da mãe, e ele foi atrás do nome da mãe e descobriu quem era sua mãe, através da internet. E aí começou a se identificar e contou para ela quem era ele. Se ela tinha tido um filho, assim, ela disse que sim. E ele se identifica como seu filho. E aí, nesta conversa com a mãe, ele pergunta: e quem foi meu pai? Porque no registro não tinha o nome do pai. Então, ali a mãe revela, diz: olha, na verdade foi uma única vez e eu me engravidei e eu fui mandado embora. Eu nunca disse para ele que ele tinha filho, mas o nome dele é fulano de tal. E era o nome do treinador dele. Era o nome do homem que tinha e fazia dos jogadores seus filhos. E ele fica impactado com aquilo. E ele liga para o homem, começa a conversar, e o homem era muito amigo dele, e ele começa a falar que se interessou por descobrir quem era seu pai. Você quer saber quem é seu pai também? Talvez você esteja no mundo sem saber quem é seu pai. E aí ele acaba, o rapaz muito eufórico com ele contando a história, que tinha descoberto quem eram os pais dele, e ele, quando revela que é ele diz: não, você está brincando. Não pode. Aí ele conta que a mãe nunca tinha dito, e que ele não sabia que ele tinha aquele filho. E aí eles vão fazer o exame, o DNA, o rapaz passa tempo para acreditar naquilo, sabe? Eles eram muito amigos. E aí ele acaba tendo a prova que o rapaz era filho dele mesmo. Mas eu chamei o irmão Francisco aqui, vem cá, Marinaldo também, porque esse pessoal tem umas histórias muito comoventes do relacionamento do pai deles com eles. Era uma pessoa muito simples, seu Joel, conheci muito, né? Pai do irmão Francisco, mas assim, deixou um marco na história. Mas antes eu vou começar com o Mateus mas Ricardo, qual é a lembrança que você tem do Mateus quando criança? Alguma coisa que marcou sua história, sua vida? Quando o Mateus começou a estudar, na época eu não tinha carro. E aí eu comprei um carrinho velho, um Gol Bola. Né? E Mateus ia todo orgulhoso nesse carro. Era o maior orgulho. Eu olhava assim, descia ele todo orgulhoso naquele Gol Bola, né? Eu digo: é isso mesmo. Essa é a lembrança que você tem? Uma delas, né? E qual é a lembrança que você tem, assim, que você destacou na vida do seu pai, que marcou até, assim, te serve de exemplo, Mateus?
Uma coisa que sempre marcou muito foi a persistência dele. A persistência. Que ele nunca aceitou uma situação como ela era. Sempre foi lá atrás e aquela questão de não aceitar o não como resposta. Então, Não aceitava não como resposta. então alguém dizia uma coisa, não, tem um jeito. Né? Vou procurar em outro canto, vou falar com outra pessoa. Eu não vou nem mexer com a irmã Maria aqui não, que está com os olhos cheios de lágrimas lá. Olha. Aquilo é uma mamãe coruja. Eu sei o que é Ricardo para ela. Mas e aí? Então isso sempre me marcou e quando eu observo essa característica em mim, eu sei que é por causa dele. Tá vendo de onde veio? Tá vendo que a gente faz coisas sem perceber, servindo de exemplo para outros? Agora, aqui, nesta conversa assim, esqueça que tem gente olhando. Se você tivesse que dar um conselho para o Mateus hoje, com a experiência de vida, com a maturidade, porque a Bíblia diz que a experiência estão com os velhos. E você já está com os cabelinhos brancos já. E o Mateus não. Qual seria o conselho, você analisando sua vida, os caminhos que você passou, os altos e baixos, os problemas que você enfrentou, qual era o conselho que você daria para o Mateus como pai? É para ele seguir em frente, não olhar para trás. Seguir em frente e não olhar para trás. Está vendo? Esse é o conselho. Esse é o conselho do pai para você hoje. Seja persistente, siga em frente e não olhe para trás. Tá bom assim? Já fica uma mensagem aqui ou não? Fica ou não? Muito bem. Aqui fica uma mensagem. E você? Se você tivesse que conversar com seu pai para pedir a ele uma orientação, qual seria o conselho que você pediria para ele? Como assim? Uma orientação? Você está precisando de uma orientação para a sua vida. E você diz, pai, eu preciso conversar com o senhor. E aí você se encontra com ele. Qual seria o conselho que você pediria para ele para orientar a sua vida hoje? Eu pediria uma análise da minha vida, do ponto de vista dele. Você exporia a sua vida para isso. É mais ou menos isto aqui que Jó disse, se eu soubesse onde eu achasse, onde eu encontrava Deus, eu me chegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha vida. Essa era a posição de Jó com relação a Deus. E a minha boca se encheria de argumentos. Eu queria contar os detalhes. Então, qual é? Você ia pedir para ele assim, pai, faça uma análise da história da minha vida. Isso, dos meus erros, dos meus acertos, como eu deveria ter agido em determinada situação. Apesar de eu acreditar que a gente não pode ficar olhando para trás pensando que a vida poderia ter sido melhor se a gente tivesse tomado outro caminho. Eu acredito que Deus, o que estamos vivendo hoje é o melhor que a gente tem para as nossas vidas. Mas eu acredito que amanhã pode ser ainda melhor. Não, eu sei disso. Eu estou perguntando o que você pediria de conselho. A minha vida é essa e o que o senhor me disse para me fazer daqui para frente. Agora, você que conhece o Mateus desde que ele nasceu, o seu conselho é esse. Ele viesse expor a vida para você, você diria para ele, é isso que você falou. Não olhe para trás. Siga em frente. Teria alguma coisa que você repararia para ele e diria assim, olha, não faça tal coisa, você já fez isso, mas não faça isso mais. Você conhecendo a vida dele, você não precisa nem de falar, mas você tem alguma coisa para dizer? Para acrescentar? Tenho. Então diga. Ele, Esse é um culto de família, viu? ele mude o foco. Mude o foco. Eita lá. Se você tiver com o foco trocado aí, mude, viu? Mateus, guarda isso aí, viu? E vê se tá bom. Tá bom? Deus abençoe vocês, como pai e como filho. Prazer tê-los aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, aqui tem muita história engraçada. O irmão Marinaldo é o filho mais velho. De uma família de quantos?
De 7. De 7 irmãos, ele é o filho mais velho. Conte algumas experiências que você teve com seu pai que marcou sua vida. Tive várias, né? Sim. Várias experiências com meu pai. Põe o microfone mais perto da boca. Tive várias experiências com meu pai, né? E das quais eu não aprendi mais porque não segui os conselhos dele, né? Errei muito na vida. Errou por não seguir o conselho do pai. Não segui os conselhos dele, né? Muitas vezes eu levei trombada, às vezes por conta de não seguir do jeito que ele ensinou, né? Mas e tenho muito orgulho do pai que nós tivemos, né? Foi um homem sério, um homem sem estudo, né? Nós não tivemos oportunidade de estudar, sempre trabalhamos. Eu comecei a trabalhar a partir dos 8 anos de idade, eu já trabalhava, né? E saía de casa na terça-feira e vinha chegar na quinta. Naquela época eu saía de uma cidadezinha do interior de uma cidadezinha lá de João Dias e viajava acho que umas 3 léguas, né? Ou seja, 18 quilômetros. 18 quilômetros 18 a pé. quilômetros, Era no jumento, né? No jumento. Era, sim. Jumento, nosso irmão. Nosso irmão é. E, então, eu ficava da terça até na quinta-feira comprando aquelas frutas, né, lá nos interior e preparava aquelas cargas nos jumentos e voltava. Aí ficava... Mas eu quero que você conte assim, o relacionamento de você com seu pai. Não, foi muito bom. Não, mas eu quero que você conte. Só foi muito trabalho, né? Que sempre trabalhei. Não, mas eu vou contar, eu vou começar uma, você conta. Sim, eu já sei o que o senhor... Ele foi para uma festa, sentou numa mesa de jogo e está jogando o quê? Baralho? Baralho, velho. Baralho. Jogando baralho apostado. O pai chegou. Sim. O pai é desse tamanhozinho. Era bem pequeno, da tamanho do Mão Francisco. Era. E ele chegou e falou o quê para você? Meu filho, coisa boa, jogando aí, né? Eu jogava lá escondido, né? Jogava escondido, olha aí. Tinha um lugarzinho que era uma cidade pequena, né? E essa festa era festa do padroeiro. Todo dia, era no mês de janeiro, quase todo, né? Então, aquela rapaziada, aquela turma toda, ia de todas as cidades e dos sítios para aquela festa. Então, eu chegava aí, corria lá para ele, estava começando a me ficar viciado. Oh. Aí ele sentiu falta, né? Porque cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí, quando foi, descobriu que eu estava lá. Quando chegou lá, eu estava jogando baralho com um bocado de gente. Aí ele disse, mas meu filho, o que está fazendo aí? Eu digo, rapaz, estou jogando, fiquei desconfiado, né? Fiquei desconfiado. Aí ele disse, não, você pare de jogar isso aí. Mas ele falou só isso, assim? Não, aí disse, Antes? Ele falou o que antes? Você já me viu jogar? Sim, perguntou isso. Perguntou. Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí deixei aí os colegas, o pessoal que estava jogando comigo, disse, não, mas ele está ganhando. Aí ele disse, não, mas ele está ganhando agora, mas depois ele vai perder muito mais. E aquela foi a última vez que eu joguei baralho apostando. Saí, deixei, entreguei. Eu não conheço muito sobre a história do irmão Marinaldo, mas eu sabia desse detalhe e sei de outro, que depois de velho ele chegou na casa do pai e esqueceu e conversou, e o pai ficou calado ali de lado, né? Sim. Eu sempre vinha ali para o Cristo, né? Quando meio-dia eu vinha para o Cristo, às vezes vinha descansar lá um pouquinho, aí vinha atendendo um cliente no telefone e ele estava deitado lá no quarto. Cheguei, aí atendendo o telefone e não dei atenção primeiro, não fui primeiro dar a benção a ele, né? Aí ele disse, rapaz, essa porcaria desses telefones hoje, vocês não têm mais consideração a ninguém, olha, só olhando para o telefone. Aí meu amigo disse, não, pai, tudo bem. Aí foi isso mesmo que ele disse. Fui dar a benção. Aí ele disse, você não tem pai, não? Foi, perguntou, sim. E você tem pai? Foi, perguntou. E você já pediu a benção para o seu pai hoje? Quem é que quer olhar para o pai e dizer, pai, me abençoa? Pai, me abençoa. Mas uma coisa, pastor, é que eu estou com 60 e poucos anos, faz 4 anos que ele faleceu, né? Mas eu nunca respondi meu pai. Nunca respondeu o pai? Nunca disse que eu vejo hoje, né? Os jovens de hoje, né? O pai fala e não tem. Mas eu nunca respondi. Nunca chamei um palavrão na frente do meu pai, nem, quer dizer, eu não sou de chamar palavrão, mas principalmente na frente dele. Respeitei sempre ele, minha mãe, ele teve uma
verdadeira esposa, né? Que cuidou muito bem da gente. Aí, A última lembrança que você tem do seu pai, vivo. a última lembrança que eu tenho do meu pai foi triste, né? Porque foi no dia que ele foi para o hospital, né? Ele passou, estava lá no trauminho, ali no autotrauma, né? Aí, e ele sempre aperreado com aqueles aparelhos, aquelas mangueiras. Ele consciente ainda. Consciente. Assim, eu não digo nem que ele estava tão consciente, que ele dizia, rapaz, eu quero ir embora daqui, chama um carro aí, eu tenho um dinheiro para pagar. Ele não estava mais. Aí foi quando chamaram a ambulância, né, para levar ele para o trauma, né, lá pro trauma, e que ele foi, eu fui com ele na ambulância, e ele, com muita dor, né, muita dor, e então ele disse, mas, meu filho, eu acho que eu não volto mais. Eu digo, não, pai, mas está tudo bem, vai ficar tudo certo. Mas realmente ficou lá 30 dias e foi a última... A última experiência. Foi muito triste, mas era realmente um homem que... Deixou um exemplo. Deixou um exemplo. Muito bem, obrigado, irmão Marindal. Deus te abençoe e Deus te recompense por ter sido um bom filho. Deus abençoe. Agora, assim, ainda nesse assunto, irmão Francisco, sua experiência com o seu pai. Alguma coisa que marcou sua vida. Você parece muito com ele. Muito. Eu fui feliz em todas as minhas... Manaldo não contou muito, coitado dele, né? Ele sofreu, ele e minha irmã, porque havia uma política. Minha mãe protegia Marinaldo e meu pai protegia minha irmã. Eita lá. E eu de boa, né? Nos dois, né? Fazia de Tudo. Você tem sorte, não tem? Eu tenho, viu? Sou Esse muito... tem sorte. Vamos aplaudir Jesus pela tanta sorte na vida desse rapaz, viu? Não, mas... Então, pastor César, isso que eu digo, né? Essa imagem do pai é uma coisa que te passa muita segurança. Principalmente quando você tem um pai, como falou o irmão Marinaldo, né? Um homem de vergonha, um homem de respeito, sabe? Então você se orgulha de dizer, eu sou filho dele, ele é meu pai, porque você sabe que não tem uma mancha, não tem algo que alguém venha criticar. Mas, então, nós tivemos uma boa convivência, eu acho que foi o que dei mais trabalho para meus pais, foi eu, mas não, era de boa, tranquilo, mas eu, principalmente depois que cheguei aqui a João Pessoa, e arrumei muitos amigos, trabalhava, e então saía com pessoas para brincar, mas nada foi muito caseiro, né? Foi um irmão que ajudou muito, porque ele sendo mais velho, né? Carregou a carga mesmo, bem mais pesada do que eu, por exemplo, né? Mas, então, do meu pai, eu só tenho boas lembranças. A última lembrança, eu relatei para o senhor, que eu ia viajar para Brasília, foi no tempo da pandemia, né? E, então, ele estava morando aqui no Cristo, aqui perto daquela panificadora, e eu fui até lá. Ele estava muito preso, né? Devido à pandemia, minha irmã era muito rigorosa, porque era a exigência da área da saúde. E então eu fui, porque eu ia viajar para Brasília. E ele ficou muito feliz, porque eu chamei para a gente dar uma voltinha. Saímos por ali naquelas ruas, né? E quando eu estava voltando, ele falou, você vai para Brasília? Eu falei, vou. Ele disse, você tem dinheiro? Eu disse, tenho, sim, eu tenho. Se você quiser, eu te dou R$100, eu tenho R$100 guardado. Falei, não, eu tenho dinheiro, né? Então, essa foi a última conversa que eu fui. Eu fui para Brasília, e quando cheguei lá, estava lá, ele foi internado. E então voltei para casa e não a vi mais com vida, né? Vi ele dentro de um caixão, apesar de que era no tempo da pandemia, mas no sepultamento do meu pai parecia um sepultamento de uma autoridade, de tantos carros, tantas pessoas, as avenidas lotadas. Ele gozava de um respeito muito grande. Nós temos três cunhados e 3 genros dele, né? Nenhum fumava na frente dele. Um neto, nunca vi um neto fumar, nem dizer uma palavra na frente do meu pai. Ele sentava assim, e ali estavam os filhos, as filhas, as noras, os genros, os netos, bisnetos, marido das netas, esposa dos netos, e ele gozava desse respeito. Então... Bom, Francisco, o irmão Brana disse que se ele tivesse $1 milhão e tivesse a oportunidade de dizer, você vai perder esse $1 milhão, para apertar este botão aqui, para trazer seu pai, para conversar com ele meia hora, o irmão Brana disse, eu não hesitaria.
eu apertaria. Se você tivesse oportunidade... Nem $1 milhão, casa, o carro, bicicleta, o papagaio, o cachorro que tivesse para ver novamente, eu veria. Mas se você tivesse a oportunidade de sentar com seu pai, ele mesmo já idoso, você teria, pelo menos assim, na oportunidade que você tivesse, assim, me dê um conselho, pai. Você teria... Ou você acha que você não precisava de um conselho porque, dele? sabe, as palavras, não são muitas palavras, mas palavras sábias, né? Sabe? Porque eu preciso de muitos conselhos, porque eu sou muito desorganizado. Muito desorganizado. Então Mas ele era desorganizado? Não. Não. Por exemplo, ele era organizado com as coisas dele. Certo. Meu pai teve umas experiências incríveis, sabe, pastor? Eu conheço as histórias dele lá pelo Ceará, com as suas sabe? irmãs. Não, foi coisa que, se você, ele contava isso detalhadamente, sabe? Mas eu vou contar só uma. Ele foi ludibriado por um malandro, né? Ele estava saindo da Caixa Econômica, aqui, ali do centro de João Pessoa, e quando ele ia saindo, ele recebeu o dinheiro, o malandro começou a conversar com ele, e aí, aquelas conversas, né? Tem ido ao sertão, e ele era muito de boa, ele era Conversava, gostava de conversar muito. muito agradável, né? Ele não ficava calado, em canto nenhum. Chegava, daqui a pouco ficava inquieto, daqui a pouco estava conversando com alguém, né? Então, Ele é igualzinho a ele. aí ele vai descendo e aquele rapaz acompanha ele, daqui a pouco para assim e fala como se estivesse falando para alguém assim, não, 2 de 50, não sei o quê, não, ele tem aqui. E o pobre do velho levou 4 notas de 50, ali na telpa, descendo. Sei demais. E disse, não, o senhor tem trocar 2 notas de 100 aí por 4,50, aí entrou e o velho ficou lá esperando. E o camarada foi embora. E daqui a pouco ele demorou, entrou lá e disse, olha, aqui entrou um rapaz, tá? Não, senhor, que eu não gosto. O senhor acredita que ele achou esse dinheiro depois, pastor César? Não é, Manado? Ele achou R$220. Deus deu, porque ele era um dizimista, sabe? Ele estava num certo lugar. Deu até o dízimo. Deu dízimo, e ele devolveu, e ele entregou. Ele era um homem muito fiel e muito respeitador. Ele era respeitador, eu nunca tomei banho na frente do meu pai, porque lá no interior, né, vinham do roçado, aquela rapaziada e homem. Estava nos açudes tudo nu, né? Meu pai era um exemplo, sabe? Meu pai era um exemplo. Preservou a vida da minha mãe. Eu contei para o senhor, tenho contado para o senhor, né? Das minhas irmãs. Eu não sei se eu poderia contar uma última dele. Eu acho que eu vou contar aqui. Minha irmã veio do Ceará. Vocês veio do Ceará, casada, tem muitos filhos, a sogra de Messias, né? E era a filha dele, a mais velha, encostada a Marinaldo, e ele tinha um amor especial por ela, né? Mesmo porque ela é sofredora, casou, teve 12 filhos, 13, 14 filhos, né? Menina muito trabalhadeira. E ele veio aqui, ele não era cristão ainda, né? E ele veio e levou ela no médico, ali no São Domingo, em Bahia. E o médico falou para minha irmã, disse, olha, você evite estar com seu marido. E ela voltou 3 dias depois, e ele falou assim, eu falei para você evitar se estar com seu marido, em outras palavras, né? O médico. Você não me ouviu? Ela falou, não, senhor, eu não tive relação com... Meu marido está no Ceará. E ele falou assim, e para ter relação precisa ser com o marido? Vixe. Minha irmã sai, triste. E meu pai falou, o que foi? O que aconteceu? Não, começou. Querendo não contar, porque ele era de resolver, sabe? Aí falou, não. Aí ela relatou para ele. Mas, rapaz, esse médico teve que sair pela porta dos fundos, porque o velho queria ir acertar. Ele era muito, muito, muito homem de defender. Isso, pastor César, passou para mim. Eu convivi muito, trabalhei de garçom, que é um ambiente muito de brincadeira, sabe? Mas eu nunca dei a liberdade de falar da minha mãe, falar da minha esposa, e minha filha, nem Deus me livre, né? Porque eu acho que
que um homem tem que ter esse caráter, essa personalidade. É o protetor. É o protetor. Lembro do meu pai, ele trabalhava no engenho de cana-de-açúcar, e aqueles trabalhadores levavam, as esposas iam lá pegar mel ou alguma coisa, né? E levavam as mocinhas, e aquele dono, eu lembro até o nome dele, né? Ele tinha liberdade, porque era o patrão, e então soltava gracejo para as esposas, para as mocinhas. Meu pai nunca permitiu que minha mãe fosse lá naquele engenho. Ia eu, ia Marinaldo, não é mais nada. Mas os homens, mas minhas irmãs não iam. Ele preservou. A família. Ele preservou a família. Mas tá bom. O senhor Joel já partiu. Agora, eu queria voltar aqui para você e o Jean agora. O senhor quer que eu conte as coisas boas de Jean? Eu quero, lá da infância. A infância. Um dia Não, o Jean é gente boa, gente. Olha, vocês não vêem esse menino aqui? Ó, olha para você ver, olha para a cara dele, sério. Olha. Eu vou contar só uma. Mas é depois. Agora. Eu acho que a primeira coisa que eu lembro que emocionou muito ele foi uma bicicleta que eu dei. A primeira bicicleta que eu comprei para ele, você lembra? Eu botei na porta do quarto. Mas sabe o quê? Eu fiquei muito orgulhoso no seu lugar outro dia, com o Jean no púlpito, fazendo aqui menção aos seus exemplos. Uhum. Me senti, sabe assim, olha, no seu lugar. Pastor, eu acho que se eu fosse diferente do que sou, não tinha dado tão certo. Não tinha dado tão certo. Eu fui um pai liberal, eu nunca fui sabe, ensinei a ele, mostrei para ele que sempre exigi dele para trabalhar. Ele tem as carreiras dele lá no centro, como ele relatou outro dia, para revelar filmes e tal. E eu ensinei algumas coisas. Eu sou esperto, eu sou muito inteligente. Né? Se eu tivesse estudado. Mas Maria José riu ali, eu não sei porquê. O que será que ela está dando aquela gargalhada? Por exemplo, a gente vai trabalhar num lugar e diga assim, olha, sei, seja amigo do cozinheiro. Ó, onde ele vai, viu? Luciano, quando chegar um carro lá perto do seu abatedor, feche logo as portas. Eu trabalhava de zelador no banco, e eu saía com os gerentes, os principais gerentes, para beber. E claro que eu não pago até hoje, né? Quem é que já viu o irmão Francisco pagar um café aqui, gente? Vai chover, viu? Aí no final ele me dava dinheiro para ir de táxi. Eita lá. Vamos supor que era R$20 para João Pessoa, para Bahia. Está aqui, Francisco, R$20. Eu pagava 3 de ônibus e 17 no bolso. Então eu ensinei para ele essas coisas, sabe? Só que ele fez algumas coisas que eu não ensinei, né? Então... Tem o pulo da onça, né? Pois é. Ele era muito... Eu vim saber outro dia que Jean era de soltar pipa. Ele como é que diz? Não, ele melava o prato de caldo, de feijão, de alguma coisa, para dizer que tinha almoçado. E era muito esperto, né? E o pior foi que ele cortou a sandália. Ai, eu ia contar essa. Ia contar? O senhor lembra? Eu lembro que ele deu uma arengada com Jéssica lá. E a Jéssica tinha comprado uma sandália novinha, e ele foi lá e cortou a sandália. Eu nunca vi tanta habilidade. Como é que é? Ele comprou com o dinheiro dele. É que a gente dava 1% do que a gente apurava lá no foto. Aí foi juntando. Aí comprou a sandália. Conta como é que foi já. Essa é uma das histórias assim que eu não me orgulho, né? Não. Essa foi logo nessa, né? Mas é coisa de criança, né? Toda a vida eu sempre fui muito econômico, sempre economizei dinheiro. Eu comecei ganhando uns trocados, olha, todinho. E deixou no mesmo lugar? Deixei lá exatamente no mesmo lugar, né? Aí depois manhã chegou, quem foi que fez isso? Já você foi calçar a sandália no dia de calçar, quando pulou a taça. Aí, a sandália está voltada. E a manhã... Ninguém apareceu. Manhã foi perguntar a empregada lá, não foi eu não, mas não tinha outra pessoa, né? Todos os caminhos levavam a Jean. Apenas a mim mesmo. Peço perdão, Jéssica, desculpa. Acontece. Mas aí foi. Aí eu disse, César, você vai descobrir. Dona Fátima não foi uma mulher séria, uma mulher seríssima.
Você vai descobrir, mas não tem, mas olha, ele cortou com a gilete assim, ó. Acho que foi, né? Mas no pezinho assim, rapaz, eu falei, não é possível, não foi de fábrica, isso daí não. Aí eu estava no foto, a Zéza ligou para mim, falou, Neto, descobri quem foi. Disse, quem foi? Ele disse, Jean. Disse, ele vai apanhar, né? Cheguei em casa, estava tudo alegre, falei, sim, Jean, aquele negócio da sandália de Jéssica, rapaz, o que foi? Não sei o que. A sua mãe já falou comigo, você sabe que vai apanhar, né? Vou apanhar, disse, vai. Aí entrei, fechei o quarto dele, botei ele na cama, tirei esse cinto, um cinto assim. Aí disse, de boa, mas não estou irado com você, não. E o moleque amarelo deu uma lapadinha só. Você pegou o cinto assim e disse, está vendo aqui o cinto? Eu estava vendo o cinto, mas já está bom. Cinto aqui é para botar nas calças. Mas então, pastor César, eu devo muito à dona Maisé, que é um equilíbrio muito grande, sabe? Me reclamando agora mesmo, porque eu não sou... como é que diz? Ela disse, eu ganhei uma Bíblia dele Mas vamos voltar no nosso dedicatória. assunto. Vamos voltar no nosso assunto. Você se lembra disto. Hoje, qual é o conselho que você daria para Jean? Preste bem atenção. Como pai, como amigo e como pregador mais velho do que ele. Preserve as suas amizades, aproveite as oportunidades e seja o melhor pregador. Não se prega sem vida. Não se prega sem vida. Olha, vamos guardar aqui o conselho de um pai. Preserve as amizades. As amizades, escolha primeiro e depois preserve. Preserve, porque faz parte. Eu vou falar uma coisa. Outro dia eu perguntei aqui, na vida a gente tem poucos amigos. Sim. Muito poucos. Muito poucos. Mas é muito poucos, meu. É só o hábito de dizer, fulano é meu amigo, não é? Depois o quê? Preserve as amizades, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Eu preguei, pastor César, a respeito de Naamã, e a Bíblia diz que aquele homem era um homem valoroso, valente, mas ele era leproso. Sim. Eu falo assim, né? Ele tem uma oportunidade de entrar no exército, e então ele não entrou como general. Não. Então ele vai galgando, sabe? Galgando, cresceu. E então, oportunidade, sabe? E por último, seja o melhor pregador. O melhor. Seja o melhor e seja honesto. Honesto. Tem uma vida, porque não se prega sem vida. Não se prega, porque uma mentira, enfraquece você, não tem como. Agora, quando você tem uma vida... Jean, você, se tivesse que tomar um conselho do seu pai, com a cabeça branca, sentar com ele assim, outro dia você sentou comigo. Sentei com o senhor. E você me disse até uma coisa que pesou muito. Pesou muito. Ele disse, o senhor fez cair uma ficha na minha cabeça. Abriu a minha mente. Ele disse, meu pai e minha mãe só me elogiam. Mas o Senhor me chamou para uma realidade da vida. Então, assim, se você tivesse hoje e aí ele me pediu um conselho, qual era o conselho que eu daria para que ele tomasse naquele dia? Se você tivesse que pedir um conselho para o seu pai, na sua vida, na experiência que você acha que ele tem de vivência, o que você falaria para ele? Eu confesso que é até um pouco difícil, não é? Porque, na realidade, a minha relação com meu pai, foi uma relação assim, muito mais de amizade. Muito mais de amizade, essa é a realidade. Por exemplo, toda a carga de criação, propriamente dita, foi com minha mãe. Então, Sua mãe te educou. Minha mãe me educou. Seu pai era mais um amigo. Por exemplo, se alguém me perguntasse assim, qual o exemplo que seu pai deixou? Não foram as correções,
não foram as correções, seria, por exemplo, assim, a relação dele com as pessoas. Por exemplo, eu não conheço um inimigo do meu pai, ou uma pessoa que não goste do meu pai. Coisa Então, boa. esse foi o maior exemplo, assim, a relação dele com as pessoas, como que ele lidou com as situações. Então, assim, em termos de conselho, qual que seria o... Assim, você já sentou com seu pai alguma vez para conversar sobre os segredos do seu coração, que você pensa a respeito da vida? Não, nunca conversei. Nunca conversou. Nunca conversei. Você acha que ele teria alguma palavra para te dar, para te ajudar com respeito a visualizar a resolver, quem sabe, até os impasses que você tem por dentro? Você acha que a cabecinha branca dele traria alguma coisa desta para você? Traria, porque ele sempre é essa pessoa espontânea, sim, mas eu tenho certeza que numa conversa séria, ele poderia me aconselhar em muitas coisas, em muitas coisas. Falou da vida pessoal, de ser essa pessoa, digamos assim, com uma certa habilidade, flexível, Sim. maleável. Então, eu acho que ele me aconselharia exatamente isso, a não bater de frente, a saber a hora de baixar a cabeça, saber que somos todos iguais, que na força você não resolve absolutamente nada. Então, assim, ele sempre transpareceu isso, de saber lidar com as situações, de ter uma certa habilidade para observar uma situação e não fazer aquilo no espírito de uma politicagem, mas, digamos assim, uma boa política, que é a arte do bem comum, de você saber conversar, Sim. de você saber entrar num lugar, de você saber sair, de você adquirir a confiança das pessoas. Então, eu acredito que eu pediria exatamente mais dessa habilidade. Então, eu estou conversando isso aqui hoje. Tem alguém que quer falar sobre relacionamento de seu com seu pai? Quer vir aqui, pastor Jonas? Pastor Por César, favor. só Faz favor. é porque tem essa questão do temperamento, né? Que a gente é bem diferente. Por exemplo, uma coisa que, para mim, passa rápido, alguma coisa, algum acontecimento, para Jean demora muito demais a passar. Um constrangimento, alguma coisa que não deu certo, sabe? Ele fica matutando aquilo que, para mim, eu já borrei aquilo. Demora a processar. Processar, sabe? Até que aquilo vai Enquanto se a acertar. mim, não, vamos É tocar, rápido. vamos em frente, vamos em frente. Eu fiz, ficou. Aí ele até disse assim, mas comigo não é assim, eu é melancólico, sei lá, esse. Uma experiência, tem uma... Tá, eu vou... Esse som, cria, esse som. Eu vou falar de uma experiência, já que ele tocou nesse assunto, eu lembrei aqui. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive com esse jeito dele. É isso que eu falei. Os ensinamentos dele é mais assim na prática. Na prática, nas atitudes assim. Por exemplo, devido à palestra da irmã Milena, que mudou a minha vida praticamente, Olha. ela falou, mas é verdade mesmo. Muito bem, Milena, muito bem. Porque a partir da palestra dela, eu entendi o porquê que as pessoas agem como agem. Então, Então você entendeu por que eu ajo como eu ajo. entendi perfeitamente. Então, eu sei lidar com isso. Mas o meu temperamento é diferente do de meu pai. Eu sou uma pessoa pragmática, uma pessoa, enfim, metódica nas minhas coisas. Penso muito a respeito do que eu vou fazer. E eu sou muito cuidadoso com as coisas. E eu já falei para o senhor. Sim, sim. E nós tomamos esse carro por último. E eu sou cuidadoso, e eu sou de avisar. Sim. Disse assim, olha, cuidado. Não, Eu vou te falar uma coisa, Tá, que fala. minha mãe dizia assim, alma muito recomendada acaba se perdendo. Pois é. Jó disse, aquilo que eu temia aconteceu. O que Não, aconteceu? não fica com esses cuidados todos, não, que é pior. Viu? É pior, né? Então, mas eu sou a pessoa de dizer assim, olha, celular dentro do carro, não. É. Não combina.
olha, vai fazer uma coisa, presta atenção no que está fazendo. Em relação a... Isso é conselho para ele. É. Ah, então vocês estão É vendo aqui conselho que pra filho ele. também dá conselho para pai. Aí eu disse assim, ele gosta do celular. Gosta. Eu disse assim, quando toca, aí ele corre para pegar, eu disse assim, qual foi a cirurgia marcada? Nenhuma. Não tem cirurgia. Não tem nada importante. Qual foi o voo perdido? Nenhum. Então não tem importância. É na maioria das vezes uma mensagem assim que você pode ver depois. Não tem por que ver naquela hora ali, no celular, no carro. Eita, Francisco, nós somos irmãos. Viu? E aí eu sou essa pessoa de aconselhar. Você está dando conselho para mim aqui também. Cuidado com o carro. É um carro novo, tem que ter cuidado. Mas aí, por descuido... Não fala não, fica calado, deixa para lá. Enfim. Passou. Passou. Foi só um arranhão. Mas aí, como foi que eu agi na minha imaturidade? Agora, recentemente, eu simplesmente... Pois é, mas quando eu vi aquele arranhão, porque o que me pesa é o porque eu avisei tanto. Não é porque aconteceu, é porque eu avisei tanto, eu falei que ia acontecer. Isso aí, só você ficou profetizando, Pois é. Mas aí, como foi que eu agi? Eu simplesmente fechei a cara. Fechou a cara, não andava mais no carro, ia para a academia de pé. Ô, calma, peraí, calma. Não precisa dessa exposição. Estão entregando o jogo aqui tudo. Não, mas eu fiquei extremamente chateado. Chateado ao extremo. Nunca. Então, pois calma lá. Peraí, calma. Calma, quieta-te. Aquieta-te. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse culto hoje. Mas aí o que foi que ele falou assim que me fez repensar? Depois de muito tempo, eu fechei a cara, enfim, não queria muita conversa, mas ele disse assim, meu filho, você acha que se fosse você eu agiria assim? Então, Aí bateu lá dentro. Aí bateu lá dentro, aí as coisas foram para o lugar, eu disse, realmente, se fosse eu que tivesse batido, ele não iria ligar. Pois é. Então, assim, você vai aprendendo. A gente não sabe tudo na vida e a gente vai aprendendo cada dia que passa, né? Obrigado para vocês. Vocês são orgulhosos por vocês dois, viu? Irmão Jonas, aproveitando o senhor que está aqui, o senhor está meio fugido, nem te vi ainda de perto. Parece que o senhor está mais gordo. Está um gordinho. Mãe Esther, parece que a senhora está cozinhando bem, viu? Está tratando bem, né? Mas e aí? Relacionamento de filho com pai, pai com filho, exemplos. Bom, Deus abençoe a todos. É muito bom, né, esse tema. Que a gente vive um tempo, né, pastor, que a gente precisa de conselhos dos mais velhos, né? Como é que você tem duas filhas? Tenho duas filhas. Duas filhinhas. Você está começando a vida, seria até muito para cobrar de você, mas como é que você pensa no relacionamento seu com essas filhas durante a sua vida? Você já parou para pensar que você tem exemplos a dar, conselhos a dar? Que atitude você vai deixar plantado na mente dessas crianças? Sim. Até uma vez eu tive uma situação em casa e eu fiquei bem nervoso, né? E eu acabei falando algumas coisas para a Ana, né? Que é a minha mais velha ali, né? Quantos aninhos? Ela está com 5. 5. Isso. E daí depois, quando eu sentei na mesa, Deus me disse para mim vir e pedir perdão a ela. E muitas vezes a gente pensa assim, mas como eu, sendo pai, vou pedir o perdão para ela? Mas Deus falou assim, peça perdão para ela. Daí eu sentei ela no meu colo e expliquei para ela, me perdoe, o pai errou contigo. Pedi perdão para ela e dei um beijo nela, né? Porque ela está olhando a nossa atitude, né? O nosso exemplo. O senhor tem uma ideia, quando a gente senta na mesa ali, ela sempre pede para orar, né? Porque ela quer orar. Porque ela sempre viu a gente sentando e antes de comer fizemos a oração, né? Então, e algo que marcou na minha vida também a respeito do meu pai, que
eu não ouvi alguns conselhos dele quando jovem, e eu quebrei a cara muitas vezes por não escutar o conselho do pai. Porque eu pensava que o mundo meu pai era chato em me cobrar algumas coisas e me dar conselhos. E aí eu não ouvi os conselhos dele. Mas ele sempre sentou comigo, sempre me aconselhou. Só que quando é jovem, a gente tem a cabeça que o pai é chato, que a mãe é chata. Mas hoje eu consigo ver, hoje que eu sou pai, que tudo que ele falava para mim era para o meu bem, né? E graças a Deus, depois Deus teve misericórdia da gente, né? E a gente se carrilhou no caminho, né? E uma atitude que meu pai, que eu nunca me esqueço, pastor César, meu pai, ele é militar, né? Se aposentou militar, mas numa época, eu me lembro que ele tinha entrado, né, nos bombeiros, e ele comprou um carro. Era um carro bem do ano, assim, daquela época. E aí ele se apertou, né? Se apertou e não conseguia pagar o carro. E ficou bem difícil as coisas. E faltou algumas coisas em casa. Mas eu nunca me esqueço que ele pegou a bolsa e caminhou muitos e muitos quilômetros para ir buscar o mantimento. E voltou, né? De a pé também. Ele chegou de a pé. E aquilo ali nunca saiu da minha memória, né? Me lembro. E isso me traz, quando eu olho para minhas filhas, eu digo, não, eu sou o provedor, eu tenho que correr atrás, né? Eu tenho que lutar para dar o melhor. Então eu creio que você que tem um pai, aproveite seu pai enquanto ele é vivo, sua mãe, sente com a sua mãe, dê um abraço, né? Dê um beijo no seu pai. Eu sempre peço bênção para o meu pai, mesmo eu sendo grande, né? Depois da idade adulta, quando eu vou lá eu peço bênção para ele, dou um beijo no meu pai, né? Porque ele me ensinou que se eu estou aqui hoje, muitos dos ensinamentos, né? Ele que nos deu. Muito bom. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Esta frase do pastor Jonas, nós vamos tomá-la aqui com sinceridade. Ele achava, em determinados momentos, que o pai era chato. Eu queria perguntar aqui, hoje, para você, você já pensou que Deus é teu pai? Eu queria perguntar, de verdade, quem é que já achou Deus chato? Assim, eu não entendo Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, por que eu estou sendo cobrado, por que eu tenho que agir desta maneira. Parece que é chato orar, parece que é chato ler, parece que é chato viver, jejumar, viver mais perto. Vocês não acham que é chato, não? Não, eu estou falando honesto. Sabe, eu estou falando assim, porque na verdade, a maioria dos crentes, eu estou falando com experiência, a maioria dos crentes nunca tiveram um relacionamento de Deus sendo pai. Mas Deus não é um agressor, Deus não é um espancador, Deus não é um aproveitador, Deus não é um opressor, Deus nunca quis nenhuma tristeza para a sua vida. Ele é provedor, Ele é amigo, Ele é protetor, Ele é conselheiro, esses são os ofícios dele. Agora, honestamente, quando nós vamos falar com Deus, olha só que expressão, falar com Deus. Qual é a tua distância que você mantém dele? Parece que ele está num pedestal, que ele é o Todo-Poderoso, quando ele diz, não, eu sou teu pai. Eu não estou aqui, sabe, me distanciando de você. Eu queria que você sentisse, por isso é que eu fiz este culto pensando nisso. Eu queria que você sentisse que Deus é teu pai. E o que o irmão Francisco falou, o Jean falou do irmão Francisco,
o meu pai foi meu amigo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é nosso Pai e Ele quer ser nosso amigo. Mas nós não o temos como amigo e nem como pai. Nós mantemos Ele numa certa distância, porque parece que os pais antigamente eram meio grossos, mais distantes dos filhos. Mas você veja que esse não é o modelo da Bíblia, nunca foi. Nunca foi. Deus nunca quis estar distante do seu povo. Deus sempre chamou o povo para perto dele. Sempre quis proteger, sempre quis cuidar. Você veja, alimentou, guerreou, sarou, cuidou. Então preste atenção aqui uma coisa, eu vou dizer para vocês com experiência própria. Vocês acreditam que esta Bíblia aqui é a verdade? Acredita que eu estou dizendo a verdade pura para vocês? Eu tive hoje, irmã Maria José, uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido igual, irmão Francisco. Sabe, eu me ajoelhei na beirada da minha cama, não foi para falar com o Deus, eu fui falar com o meu Pai. O que eu nunca tive na vida de chamar um homem de pai e de pedir conselho para ele, eu vou falar para vocês que às vezes nós chegamos perto de Deus e começamos a pedir, Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas você já parou para pedir conselho para Deus? Dizer, assim, abrir a vida e dizer, eu estou vivendo esta situação, o que o Senhor me aconselha para fazer aqui? O que o Senhor me diria? Qual era a decisão do Senhor a respeito deste comportamento, desta situação, desta outra? E comecei a expor a minha vida toda para ele, porque o próprio capítulo que nós estamos aqui, que é o capítulo 23, Jó disse, sabe, eu exporia para ele a minha situação e eu ouviria as palavras que sairiam da sua boca. Porque eu não entendi a decisão de Deus na minha vida. Deixa eu ler para vocês entenderem. Ó. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Você acha que Deus ia discutir com você por qualquer coisa que você já fez? Acontece que você não o quer como pai. Você não quer os conselhos de Deus. E nem muito menos como um amigo, porque hoje na live do meio-dia eu falei, o irmão Branham disse que se ele tivesse apertado financeiramente, ele ligaria para um amigo e diria, olha, me aconteceu um acidente na minha vida, eu estou precisando de sentar para conversar com você. Diria, eu não queria sair da cidade devendo meu nome sujo, sujando o evangelho, eu queria que você me ajudasse. Ele disse, esta era a maneira de conversar com Deus, como estava conversando com um amigo. Ele disse, se ele é meu amigo, ele venderia carro, ele venderia qualquer coisa para me ajudar. Eu quero lhe dizer que Deus faz qualquer coisa para te ajudar. Talvez você não pense que ele é capaz de virar uma nação de cabeça para baixo por causa dos seus filhos. Por causa de você. Deus é capaz de fazer o Lula assinar um decreto contra a vontade dele para beneficiar uma pessoa. Então o Jó disse que ele não ia contender comigo, antes ele me atenderia, e ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Essas coisas que estão me perturbando. Eis que me adianto e ele não está, e se torno atrás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe todo o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Então, o Jó está dizendo aqui, é que nós não somos capazes de ver Deus na nossa vida. Nem na frente, nem atrás, nem na lateral. Parece que a gente não vê Deus. Eu estou dizendo porque eu contei isso lá em Natal, ontem, daquela experiência que eu tive dentro do hospital, ele me mostrando, disse,
eu estava lá cuidando de você e você não me percebeu. Ele mostrou todas as fases da minha vida e eu nunca o percebi, Marinaldo. Você não o percebe e você reclama todo dia, você fala, você faz coisas sem perceber que ele está ao seu lado. Agora, eu estou partilhando uma experiência minha hoje. Foi por isso que eu fiz este culto. Porque eu parei por tempo na beirada da minha cama, sem pressa, para pedir conselho para ele. Me diga o que eu faço aqui. Me diga como eu faço aqui. Me dê um conselho. Me ajuda aqui. Sabe, Francisco? Uma experiência única. Eu estou dizendo que eu sou crente durante a vida, que eu sou pastor há 40 anos, mas eu, hoje, chamei ele como meu pai, para uma conversa que eu nunca tive, Helena, com meu pai. Eu queria ouvir sobre, foi assim, eu queria ouvir sobre a maturidade dele. Parece que aquele príncipe Frederic, que quando Lutero estava para ser preso, ele estava defendendo Lutero, e o jovem chegava dele e disse: como nós vamos fazer, Alteza? Responda assim, responda assim. Era um jovem pedindo conselho para um ancião. Eu quero dizer para você que esta foi minha experiência hoje, eu queria compartilhar com você. Não ponha Deus lá longe, não. Se ajoelhe perto dele como seu pai. Eu tenho certeza que a maioria dos filhos não tem intimidade para conversar com os pais sobre os problemas que eles enfrentam. Talvez você mesmo, minha filha, não tenha coragem de sentar comigo para falar sobre as suas dores da sua alma. Porque isto foi a minha experiência hoje. Eu sei que muitos filhos estão distantes dos pais. Não podem, acham que são capazes de decidir por si próprios. E aí tem muito galo na cabeça. Quando tem um Deus, que a Bíblia o chama de ancião de dias, o mais sábio dos sábios. Aquele que diz assim, a gente tem que ler a Bíblia e parece que fica voando assim, dizendo: a sabedoria é a coisa principal. E você deveria buscar a sabedoria mais do que busca o dinheiro, o ouro e a prata. E você diz: como? Como? De que maneira? Porque você nunca foi lá para o sábio. Sentar nos pés dele, parar o seu tempo, gastar o seu tempo. Eu vou conversar aqui agora com quem sabe tudo sobre a vida. Você quer que Deus dirija você? Você precisa parar para conversar com ele. Ele vai te ensinar a ser negociante, ele te ensina a ser marido, ele te ensina a ser mulher, ele te ensina a criar filhos, ele te ensina a ser amigo, ele te ensina tudo. Mas ele não vai te ensinar apenas por ensinar, ele vai, se você quiser aprender. Se for buscar no pé dele. Se você for sentar com ele lá, estou precisando de um conselho, estou precisando de uma direção. Eu realmente não sei o que fazer. Eu realmente estou embaraçado. Eu realmente queria mudar. Eu realmente queria ser feliz. Como disse aquele técnico, eu não estou aqui para fazer vocês correr atrás das 4 linhas do campo. Deus não quer você correndo. Deus quer te ensinar o caminho da felicidade. Talvez você nunca sentiu na vida que Deus é seu pai. Você fala que é filho de Deus, mas talvez você nunca sentiu o que é realmente ser filho de Deus. O que é poder contar, não é apenas com o feijão que um pai bota dentro de casa para o filho, o feijão está aí, eu dei a roupa, dei o sapato. Não, ele quer dirigir as particularidades da sua vida.
Algum encontro atrás, eu chamei os jovens aqui e disse para eles que eles teriam a oportunidade de falar com o maior psicólogo do mundo. Quem se lembra dessa reunião? Eu disse, conversa com ele, abre o seu coração. Pois eu quero falar para vocês aqui hoje, olhem bem para mim. Hoje, pela primeira vez, eu sentei para falar com meu pai. Eu nunca tinha pedido conselho para Deus como eu pedi hoje. Olivando. Eu não fui lá contar e dizer, Senhor, faça isso, faça aquilo, me ajuda aqui. Não, eu fui lá dizer, eu não sei o que fazer. Eu estou precisando de orientação. Será que teria alguém aqui que, num culto tão simples como esse, parece que a gente ficou ouvindo histórias, gostaria que o Pai orientasse a sua vida? Pensa que a implicância, como disse o irmão Jonas, muitas vezes eu pensei que o meu pai era chato. Tem muita gente que vai pensar que eu sou chato e que Deus é chato. Eu sei que tem muita gente com os problemas que eles têm, que ficam revoltados com Deus. Eu estou falando para vocês porque eu conheço o crente que vai no escritório questionar a respeito da condição de vida dele, porque Deus está sendo chato com eles. É verdade. Nós vamos terminar o culto. Eu queria abrir o altar, já passou da hora, mas eu queria abrir o altar. Se tiver alguém querendo encontrar com seu pai, para pedir a ele a bênção, que os filhos esqueceram de pedir, e dizer para eles, eu estou precisando que o Senhor me ensine a respeito das decisões da minha vida, porque eu não estou sabendo viver e não estou sendo bem sucedido no que eu estou fazendo. Se tiver alguém que quiser vir falar com o Pai, o Pai está te chamando. Não pense num Deus que está lá no céu e você aqui na terra. Não, Ele está aqui na sua presença. Talvez você tenha problema doméstico. Diga para ele, eu não estou sabendo lidar com a minha mulher, com o meu marido. Talvez você esteja com problema com os filhos, se você está dizendo, diga para ele, pai, eu não sei como resolver esse problema. O senhor me daria um conselho? Talvez você não esteja indo bem com os seus negócios. Não está bem. Você acha que ele não quer te ajudar? Ele não quer você correndo atrás do vento, correndo atrás do tempo, sofrendo. Ele quer ver você sorrindo. Ele quer ver você feliz. Ele quer você realizado. O que fazer? Como fazer? Jó disse, se eu soubesse onde eu encontrar você, o encontrou hoje aqui. Ele não está escondido de você, ele está bem na sua frente. E talvez você precise apenas de ser honesto e dizer, eu não sei como agir. Mas tu és a fonte de sabedoria. Eu não estou sabendo conduzir esta situação. Me ensine. Me diga, eu vou seguir tuas regras e tuas instruções. Não pense que Deus está chato querendo cercar seu caminho, não, Ele está querendo te ensinar.
o que fazer. Esses foram os momentos mais felizes que o César nunca tinha tido. Porque o César não teve um homem para chamar de pai. Mas hoje eu conversei com Deus, que não é o Deus distante, é o Deus que é pai dos órfãos. Ele estava na minha frente, eu falei com ele, eu expus, eu pedi, não foi dando ordens, faça isso por mim, não, eu estava pedindo apenas, disse, me oriente, me dê um conselho, eu estou precisando ser aconselhado, eu não sei como agir, eu não sei como reagir, eu não sei o que fazer. Eu não estou aqui por estar aqui, eu sou teu filho. E a minha Bíblia diz que este pai trabalha para o seu povo, e não tem no mundo quem trabalhe por você mais do que Deus. Você tem coragem de abrir a boca e dizer, eu preciso do teu conselho. Orienta a minha vida, Senhor. Eu não quero ser um igrejeiro. Eu quero ter uma vida orientada. Nós não estamos aqui para ocupar um espaço apenas. Nós queremos uma vida orientada. Põe os meus pés no caminho correto. Você tem coragem de abrir mão dos seus pensamentos para seguir a direção de Deus para a sua vida? Você recebe mesmo o conselho que Ele te der? Olha, eu quero lhe dizer com toda a segurança, não há ninguém tão teu amigo como Deus. Ele não lhe lança em rosto as suas falhas, as suas fraquezas. Ele não está aqui para te condenar. Ele quer te orientar. Ele quer te ajudar. Ele quer somar com você. Então, entenda que na sua saúde, entenda que nos seus negócios, entenda que no seu lar, entenda que no seu casamento, entenda que na sua fé, se tem alguma coisa fora do lugar, este é o momento de você dizer, pai, eu estou precisando e eu vou voltar para casa para seguir tua orientação. Eu quero dizer que Ele virá a você e falará a você, a sua consciência, a sua alma, através deste púlpito, através de meios diversos. Pode até usar a boca de uma criança, ou de um velho, para dizer a você que Ele se interessa por você. Aleluia! Talvez você não viu, mas Ele está cuidando de você. E o que você tem feito de errado não é porque Ele nunca te aconselhou, é porque você seguiu a sua cabeça. Minha oração aqui hoje, Pai, oh Pai, que a experiência que o Senhor me deu nesta manhã, transmita isso para a vida de cada crente aqui, Senhor. Que cada um aqui possa parar na sua casa, não estar correndo, agitado, mas parar. Não é apenas aquele mecanismo de que eu vou orar e falar com Deus e chegar lá das palavras decoradas, mas eu vou sentar ali para conversar com meu Pai. Eu vou pedir conselho para Ele. Eu não sei se eu vendo, se eu não vendo, se eu compro, se eu não compro, se eu faço, se eu não faço, se eu viajo, se eu não viajo, se eu respondo ou se eu fico calado. Eu não sei, mas Ele vai me ensinar. Ele vai me dirigir.
Aleluia! Glória a Deus! Este é o momento. Eu vou fechar minha boca agora e dizer, e você fala agora. Aqui, diga, Senhor, eu quero marcar um encontro com o Senhor, para nós conversarmos sobre a história da minha vida. Eu preciso dos conselhos do Senhor. Que Deus te cure, que Deus te liberte, que Deus te oriente, que Deus te abençoe, que não seja apenas palavras repetitivas, mas que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Que o Pai possa te abençoar. Ore aí, marque um encontro com Ele, depois você vai, não fure não. Senta lá, sem pressa, para conversar com Ele. Ele vai te dizer que as coisas onde estão erradas e aonde você precisa acertar. E se tiver certo, Ele vai dizer, é por este caminho mesmo que você deve seguir. Deus te abençoe, Deus te guarde no nome de Jesus. Faça a sua oração e depois volte para sua casa. Estejamos amanhã às 5 da manhã, ao meio-dia na live e domingo de manhã aqui. Deus te abençoe.